This is Sierra 37, requesting clearance to land on platform 2. Over. Copy, Sierra 37, you're clear for approach. Team on standby. Soil, sir. They're expecting you upstairs. Follow me. I'll get you through security. A lot of traffic passing through here today. More than usual. They're drafting in units from all over. It's the waiting around that messes with your head. Guess now you're here, things start moving, huh? Nobody gets through without clearance. Back up! Back up! Let him through! Everyone, please this way, sir. aside. Go ahead in front of me. Sorry, sir. Just a formality. Okay, clear. Please proceed. Big building over there. No. Come over! Give me some help! Hold on! I'm trying to get you out! Hold on! Put some pressure on it! She's bleeding out!
Sinclair! Get those AA guns offline! Sir, you need to get the hell out of there! Now! Boa noite a todos. É muito bom, assim, para mim, para o grupo em si, né? Porque uma das ideias assim, do grupo é exatamente isso, poder estar visitando a faculdade, disseminando que a faculdade, por exemplo, como aqui no nosso palestrante tem uma indústria assim, de jogos, então o local ideal é na faculdade, onde os alunos estão projetando seu futuro, tem ainda uma estrutura que possa experimentar, conhecer as coisas, conhecer as tecnologias, ainda tem uma certa segurança para decidir se é isso o que quer para a vida. E eu fico muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade. Agora, falando sobre o nosso assunto de hoje, né, eu vou falar um pouco sobre a programação de jogos, e depois o Felipe Mendes, que é outro membro do meu jogo, vai falar sobre game design. Então, hoje em dia, você tem inúmeras linguagens para programação de jogos. Você também tem inúmeras plataformas. E, além disso, existem também vários editores que permitem que você consiga criar jogos sem precisar programar. Então, para quem está aprendendo, para quem quer tentar seguir por essa linha, você, no primeiro momento, você precisa abstrair essa questão das plataformas, de, digamos, pensar só em Android, pensar só em iOS. Não, você tem que subir um pouco o nível e tentar compreender o funcionamento do jogo, independente da sua plataforma. Você tentar entender os jogos 2D, os jogos em 3D, perceber quais são os objetos que fazem parte de um jogo, como eles interagem, a questão do tempo. Normalmente esses jogos eles são aplicações em tempo real. Ou seja, quando a gente faz uma aplicação padrão de banco de dados, normalmente ele fica ali esperando uma ação do usuário. Quando o usuário executa uma ação, aí a sua aplicação responde. Os jogos, normalmente os jogos, apesar de poder existir jogos dessa outra forma orientadamente, eles são uma aplicação em tempo real. Se largar o controle lá, o jogo continua, você acaba perdendo o jogo, morrendo. Então essa lógica de como ocorre a interação, a questão da sincronização, do tempo, então isso você depende de qual plataforma você vai estar programando. Então, somente devido à grande diversidade que você tem de ferramentas hoje em dia. Aí você precisa se concentrar mais em outro nível. Para quem gosta de jogar, não apenas jogue a partir de agora. Comece a tentar imaginar o que está acontecendo ali na tela, por trás da tela, nos bastidores do jogo, um efeito, uma colisão, às vezes bug. Antigamente era mais comum nos jogos 3D ter bug de visualização, sem conseguir ver algumas coisas por trás da parede. Então é muito importante que, para quem realmente quer tentar seguir nessa linha, comece a analisar um jogo tecnicamente, mesmo que você ainda não conheça, mas imagine, essa fase da imaginação fica muito mais fácil quando você vai realmente tentar implementar, e aí você vai confirmar ou não as suas ideias, mas já é algo que vai iniciar seu processo criativo nessa linha. Da mesma forma como tem inúmeras linguagens e plataformas, o mercado de jogos hoje em dia está muito diversificado. Você tem diversas opções para tentar montar uma empresa para se trabalhar com jogos. Antigamente a gente ficava restrito apenas àquela questão do videogame, assim, né? Do console e os jogos para PC. O mercado girava em torno daquele produto que você tinha que botar numa caixinha para chegar no consumidor final. Hoje em dia não, você tem jogos para publicidade, você tem as plataformas novas, você tem distribuições diretas que você pode, mesmo empresas pequenas, pode conseguir fazer uma venda direta para o consumidor. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um vídeo sobre o mercado de jogos sobre pequenas empresas e grandes negócios. Então, ele fala especificamente sobre o mercado de jogos brasileiro. Vou iniciar aqui no vídeo. Mercado de games. O Brasil
Cada vez mais espaço neste competitivo setor, uma das tendências de bons negócios para 2013. E pequenos empresários investem no desenvolvimento de jogos eletrônicos para a alegria dos grandes e dos pequenos. Empreendedores também inovam para ganhar dinheiro com a produção de games para publicidade. Veja só. Este empresário descobriu um mercado milionário. Ele faz games para computador. São jogos que podem demorar 1 ano para ser desenvolvidos e custar mais de R$1 milhão. E o incrível é que Fernando Chamis começou em casa, com um investimento de R$5 mil. Foi como uma brincadeira, começamos ali a trabalhar e depois vender para os amigos, né? Começar a fazer projeto para os amigos, para os pais dos amigos, para os antigos chefes. E aí com o tempo a empresa foi crescendo e a gente foi tendo uma equipe maior e clientes maiores também. O negócio tem uma estratégia de mercado. Os games são voltados para o segmento publicitário e gratuitos para os jogadores. Quem paga são os anunciantes. A gente adotou essa estratégia de criar jogos para publicidade, né, para grandes marcas, sendo que esses jogos são gratuitos, então as pessoas buscam, né, esses jogos gratuitos. Para a marca é muito bom, porque essa marca aparece e fica em contato lá com o cliente um grande tempo. Games eficientes devem ser divertidos, criativos e expor com inteligência a marca do cliente. Este jogo, por exemplo, foi feito para uma fabricante de ketchup. São 2 tomates lutando num ringue. O perdedor vira molho e deve ser colocado dentro da embalagem do produto. É uma forma muito eficaz. A gente fala que o jogo tem um tempo de exposição de marca na média de entre 5 e 30 minutos. Então, assim, você ficar em contato com uma marca todo esse tempo é muito maior do que qualquer outro tipo de mídia, né? É um investimento com ótimo retorno. A produção dos jogos tem 3 fases: o roteiro, o layout das páginas e a parte técnica. A programação é o que fica atrás da tela. É tudo que não se vê quando se está jogando, a lógica do jogo. Para você ter uma ideia, só nesse game que ele está trabalhando foram feitas mais de 200 mil linhas de código, que são essas aqui, ó. Como é que isso tudo funciona? Bom, o programador realmente é aquela pessoa que fica um pouco mais escondida, né, no projeto, e ela escreve um texto gigante com milhares de linhas de código, mas que realmente é o que vai dar um movimento para os jogadores, é o que vai fazer toda aquela arte ter algum significado aqui e que vai deixar realmente o jogo divertido. A empresa faz 20 jogos por ano. O preço vai de 15 mil a R$1,5 milhão. No último ano, Fernando Chamis faturou R$2 milhões. As nossas expectativas para o mercado de games são as melhores possíveis. Assim, é um mercado muito grande e a gente está muito feliz de ser uma das empresas que realmente representa esse mercado e que está conseguindo aqui uma boa visibilidade e fazer bons projetos com grandes marcas. Este outro empresário também começou em casa e com pouco dinheiro. Guilherme Tsubota investiu R$10 mil em 2 computadores, 2 celulares e licenças de softwares. E começou a fazer jogos para videogames, computadores e smartphones. Começamos a trabalhar jogos simples, pequenos, coisa rápida de fazer e aos poucos fomos evoluindo. Em 2010, Guilherme alugou um escritório. Tem 8 funcionários e fatura vendendo jogos pela internet. Hoje, cada game tem um custo para a empresa de até R$300 mil, entre licenças de software e mão de obra. Já o usuário paga baratinho, até R$1 por game. Ou seja, para dar lucro, tem que vender muito. Só para citar um exemplo, esse joguinho aqui, onde o cachorrinho faz compras numa lojinha, já tem mais de 2 milhões de usuários. Mas como desenvolver um jogo interessante para vender muito? O empresário Guilherme ensina. Você tem que trabalhar com o seu público-alvo, um nicho de mercado, como, por exemplo, esse game de animais de estimação, onde você escolhe um cachorrinho ou um gatinho, navega por diversos ambientes, um restaurante, um ginásio de esportes, consegue comprar roupinhas, assim como você faz em qualquer pet shop, comprando roupinha para o cachorrinho, e é um nicho que está em constante crescimento. Outra ação essencial, fazer uma boa divulgação dos games. Guilherme investe em média R$15 mil por jogo em anúncios na internet. Ele também usa uma estratégia certeira. Atrai clientes com amostras grátis e depois vende adicionais dos jogos.
A empresa de Guilherme já vendeu 40 games, com mais de 8 milhões de usuários. Ele não tem dúvidas, este é um mercado que vai disparar nos próximos anos. Mundialmente, o mercado de games ele é bilionário, ele é maior que o mercado do cinema, no entretenimento é o principal. E ele está chegando no Brasil, o brasileiro está aprendendo a consumir games, está se divertindo cada vez mais e as oportunidades estão aí para crescimento. O consultor Nilson Hashizumi confirma: a procura por games é cada vez maior. Imagina que o Brasil hoje já é um país de 21 milhões de smartphones. Isso significa que esses consumidores, eles de alguma maneira já estão ávidos por encontrar algumas coisas que possam de alguma maneira se divertir. E do outro lado, as empresas estão buscando melhorar a experiência e o relacionamento com seus clientes. E por conta disso tem desenvolvido, uma boa parte delas já tem desenvolvido games a fim de fazer com que os consumidores possam cada vez mais se apropriar das suas respectivas marcas, dos aspectos relacionados a valores, das coisas que essas marcas procuram difundir pela internet. Agora vamos falar um pouco sobre a programação de jogos, né? Então, como o título dessa palestra é os fundamentos, ou seja, aquela pedra essencial, né, para você poder seguir em frente. Então, vou falar rapidamente uma história bem breve sobre como eu comecei. Né? Meu primeiro jogo, programei usando a linguagem C há 20 anos atrás. Nessa época eu estava com 14 anos, então nessa época você não tinha internet, você não tinha livros sobre programação de jogos. Então era você, um compilador e a sua imaginação. Claro, eu sei que meus primeiros jogos eram jogos bem simples, mas a experiência que eu ganhei, experimentando as coisas, consegui botar o caractere na tela e mexer com o teclado, aquilo como se fosse admirar um mundo novo para mim. Você começa a imaginar as possibilidades daquilo, você se empolga e começa a fazer outras coisas. Depois eu queria fazer um jogo que desse para 2 jogadores simultâneos, eu fui fazendo. Depois eu fiz um RPG modo texto, que tinha as historinhas lá, foi aquela coisa, a gente começa a experimentar e ver, dá para fazer, e se empolga nisso. Para quem vê, assim, são jogos simples, mas a experiência que eu ganhei, criando ali, aprendendo, foi algo que me ajudou muito. Mais para frente, quando eu comecei a programar jogos mais complexos, eu comecei a estudar mais sobre tecnologia, porque na essência era aquilo que eu tinha feito há muitos anos atrás. Então, eu vou mostrar para vocês um jogo que eu programei em 1999, ainda utilizando somente a linguagem C, para vocês terem uma ideia assim, do tipo de jogo. Eu vou jogar só a primeira fase do jogo, eu vou fazer só 3 comentários rápidos. Vai ser mostrado um labirinto. Esse labirinto do jogo é gerado aleatoriamente, então toda nova fase, toda vez que você jogar de novo, vai ser criado um labirinto diferente. Outra questão, você começa o jogo com 3 balas, então a sua munição é muito escassa. No labirinto existem algumas caixas de munição com mais 3 balas. Então a ideia do jogo é você só vai atirar quando realmente não tiver outra saída. Com a bala você pode matar um monstro ou quebrar uma parede do labirinto. E só um último comentário, no Windows 7 dá para perceber uma piscada de tela, acho que é algum problema de sincronização. Então não repare bem quando você vai perceber uma piscada da tela, isso acontece no Windows 7.
isso na programação de jogos. Você já existe alguns sites na internet, com artigos soltos assim, sobre programação de jogos, mas em português mesmo, então é difícil ter material. O pessoal que conhecia meu trabalho, né, perguntava, assim, mas eles reclamavam um pouco disso, né? Estava tudo em inglês. Aí quando foi em 2001, eu perguntei uma biblioteca para ajudar a auxiliar na programação de jogos, chamada MRDX. Qual é a ideia? Esse MRDX ele te fornece os serviços essenciais que você precisa para programar um jogo. Então não é um jogo tipo esse que eu mostrei agora. Então o que você precisa? Você precisa lidar com imagem. Então o MRDX permite que você carregue imagem do arquivo na memória, manipular essa imagem. Você precisa lidar com som. Então o MRDX fornece funções para você carregar som no formato WAV, que a gente usa para efeitos sonoros. E para música, nessa época, a gente usava formato MIDI. O formato MIDI, apesar de ser simples, mas assim, ele permitia você ter música de 10 minutos e o espaço era mínimo. Se você, na época, tivesse uma música no formato WAV de 10 minutos, somente na época a gente usava disquetes, então era meio inviável. E o MIDI, ele permitia você ter uma grande quantidade de músicas sem ocupar muito espaço. Então, para fazer o jogo também você precisa ter a questão da interação com o usuário. Então, o MRDX fornece funções para você ler o teclado, ler o mouse, o joystick. Então, fornece também funções para você lidar com a questão da sincronização do relógio, você ajustar o tempo do seu relógio. Você tem que controlar a questão da quantidade de passos por segundo que você vai estar atrapalhando o seu jogo. Então, o que o MRDX fornece é essa infraestrutura que você precisa. Na época, tipo em 2001, hoje em dia vai ser uma coisa mais normal do mundo. Você tem bilhões de ferramentas que fazem tudo para você. Mas na época, para você lidar com esse tipo de coisa, era difícil. Você tinha que procurar mesmo texto, conseguir carregar. Porque não é, por exemplo, você tinha programação para o Windows lá, você carregava, mas para você lidar com isso, tela cheia, você manipular essa imagem, você precisa ter o acesso ao conteúdo mesmo do arquivo bitmap, pegar só a informação que lhe interessa, então você precisa realmente manipular o conteúdo interno desses arquivos. Então não é algo fácil de se conseguir na época. Eu vou mostrar aqui um texto, foi meu trabalho de conclusão de curso baseado no MRDX. Então, hoje em dia, eu não recomendo que ninguém tente usar o MRDX, porque ele já está bastante legado, antigo, mas esse documento, que é o do TCC, para quem for seguir na linha da programação, assim, eu recomendo um texto curto, bem objetivo. Ele apresenta esses conceitos fundamentais sobre animação, editores de mapas, que você vai precisar, independente de qual linguagem você vai utilizar. E é interessante que esse meu TCC se tornou muito popular na internet. Se você procurar em programação de jogos 2D, esse TCC é um dos primeiros resultados de Google. Então as pessoas procuraram assim, também a questão da falta assim, de muito texto sobre esse assunto específico. Então só dar uma olhada rápida aqui no sumário, nós temos a parte que apresenta o MRDX e as suas funcionalidades. Aí você tem um comentário sobre a estrutura do jogo, questão da inicialização do jogo, etapas adicionais. Então, todo jogo você tem uma etapa de inicialização, você precisa carregar as imagens, sons, tudo que você vai utilizar, questão da estrutura. Ele fala um pouco sobre elementos dos jogos 2D como sprite, um conceito muito comum, interação com o cenário, ou seja, você está no labirinto do Pac-Man, como é que o Pac-Man sabe que ali é um caminho que pode andar e quando tem um bloco não pode andar? Isso é tudo imagem, então, assim. Então como você pode representar essa informação? Também tem nesse documento a questão da animação, né? A animação de jogos 2D, para quem não conhece, você tem a animação tradicional, né, de desenhos, onde você faz todos os quadros da sequência e depois só, digamos, você dá um play, né, ele segue do jeito que você fez. No jogo, o jogo ele é algo dinâmico, você não pode já definir de que forma a animação vai correr. Então você tem todos os quadros separados, as informações que dependendo da ação do jogo, da ação do jogador, que você vai definir que animação ele vai usar. Então aqui eu já mostro formas de como você gerenciar essa questão da animação 2D. E também temos o conceito de editor de mapas, que seria para você montar o cenário do jogo, utilizando tiles. Esse nome, tile, na verdade, se você procurar no dicionário, significa azulejo, que é a ideia
os blocos com alguns desenhos, né? E às vezes você quer montar um desenho numa sala, assim, um cenário, você tem que montar aqueles estágios da forma correta. Então, os jogos 2D antigamente, assim, Mario, Zelda, assim, 2D, quase todos eles usam esse conceito. No final do documento, eu apresento a noção básica de jogos 3D, apresento o OpenGL, que é uma das principais bibliotecas para programação gráfica 3D. Vou mostrar uma parte aqui. Então, por exemplo, isso é um dos exemplos que é feito no TCC. Aí nesse exemplo, ele mostra como se fosse um jogo de luta, né? Mas não chega a ser um jogo em si, ele apenas mostra a animação de um lutador, você pode pular, dar soco, chute, mas não é um jogo, você não tem outros personagens nem colisão. O foco é só a questão da animação. Então você tem todos os quadros da animação do jogador separados, você carrega isso na memória. Então, só como um exemplo aqui, você está definindo a animação do lutador andando. Então, ele utiliza todos esses quadros, começa do número 6 até o número 21. Deixa eu deixar aí, por exemplo, para ele realizar a animação do chute, ele vai utilizar os quadros de número 37. Aí vocês percebem que ele reaproveita o quadro aqui, ou seja, ele faz uma sequência até o quadro 29 e depois ele retorna usando os mesmos quadros. Então, a animação do chute é o quê? Ele estende, aperta e depois retorna, aproveitando os mesmos quadros. Então, isso é só um exemplo assim que vocês estão imaginando. Existem diversas formas para você implementar isso. Aí aqui a parte do editor de mapa, que a gente chama de Time-Based Games. Esses jogos mais simples em 2D, você consegue montar um cenário separando ele em 3 camadas principais. Existe a camada base. Qual é a ideia da camada base? Aquela que você não tem mais nada por trás dela, ou seja, geralmente representa o solo, se você for um jogo tipo RPG com a visão de cima. Então você tem essas imagens representar grama, areia, calçada. Aí você tem a camada intermediária. A camada intermediária também faz parte do cenário, ou seja, não são itens que o jogador possa pegar, mas ele fica por cima da camada base. Como exemplo, tem essas imagens, ou seja, essa mesa você pode ter em cima de uma calçada, pode ter em cima da grama, em cima da areia. Ou seja, isso permite que você tenha consiga montar cenários diferentes sem precisar de uma infinidade de imagens. E nós temos a última camada, que seria a camada de objetos. Qual é a ideia? São os objetos que são móveis ou são objetos que o jogador pode coletar. São objetos que vão ter alguma ação associada a ele. Você vai ter movimentação, coisas assim. Isso é algo bastante utilizado nos jogos mais antigos. E apenas com essas camadas você consegue fazer bastante coisa. Temos um exemplo aqui nessa imagem, que usando esse princípio de camada, você pode utilizar uma quarta camada para representar as imagens que ficam na frente do jogador. Então, nessa imagem de árvore, essa árvore é composta por 2 imagens. Você tem a parte de baixo dela, que fica numa camada intermediária, e essa parte de cima fica nessa quarta camada. Então, você percebe que o jogador, quando passa por aqui, é como se ele desse essa ilusão, passasse por trás da árvore, porque apenas essa imagem aqui da árvore estaria nessa quarta camada, seria exibida acima do jogador. Aí no documento ele constrói no editor de mapa, para vocês entenderem bem. Então, o editor aqui você tem o que a gente chama os tiles disponíveis, né? Aí você pode alternar entre a camada base e intermediária, e você ia montando aqui os cenários. Então são coisas que, apesar de estar principalmente em linguagem, o código está em C++, nesse editor, mas C++ bem simples, assim, a questão a ideia, se você entende isso daqui, vai ser praticamente a mesma coisa você implementar em outra linguagem, outra plataforma. Aí aqui no final ele só mostra a questão do OpenGL, ele constrói esse exemplo simples, onde tem essa esfera navegando por esse labirinto, você pode navegar pelo labirinto também. E ele dá alguns fundamentos bem essenciais mesmo, questão 3D, por exemplo, daqui a questão da movimentação. Às vezes assim, quando a gente estuda matemática, a gente odeia esses cálculos assim, né, de cosseno, seno,
Mas, por exemplo, isso aqui, para quem é acostumado a jogar jogos de primeira pessoa em PC, quando você movimenta o mouse, você está movimentando apenas a sua visão. Ou seja, você não se move fisicamente no mundo. O que você faz? Apenas a sua visão é alterada. Então, esse movimento do mouse altera apenas essa informação, que seria a informação do ângulo, representando para onde você está enxergando. Quando você utiliza as teclas, aí sim você se move fisicamente em uma determinada direção que você está visualizando. Então, movimentos nas setas seria representado pelo passo. Mas para você mapear no seu código, no seu jogo, digamos, o jogador está nessa posição e se moveu um pouco adiante. Como você saber exatamente quando ele foi? Então você trabalha com essas informações do ângulo e do passo, mas para você representar, digamos assim, no plano cartesiano, você tem de calcular, né? A questão seria esse PX, né, que é nesse eixo do X, ele se moveu, que aí seria igual ao cosseno de θ vezes o passo, né? Ou seja, ele vai pegar a informação para onde ele está visualizando e qual a velocidade que ele está se movendo. Agora eu vou mostrar para vocês o Game Maker. O Game Maker, para quem não conhece, é uma ferramenta que eu recomendo muito para quem está iniciando. Ele tem uma estrutura muito interessante, se você consegue entender a lógica dos elementos, de como ele está funcionando. Eu recomendo assim para quem está aprendendo. A questão é assim, mas dá para fazer jogo profissional do Game Maker? Aí já vai da pessoa, depende do seu jogo, depende de N fatores. Existe atualmente uma versão chamada Game Maker Studio, que ele converte os seus projetos, por exemplo, Game Maker, para Android, para HTML5, para várias plataformas. Tem uma versão livre, não é livre, uma versão de graça do Game Maker, que é a versão light que eles chamam, que você tem algumas restrições, mas não tem restrição de tempo, então vocês podem baixar lá, dá para fazer muita coisa nele. E mesmo se alguém quiser tentar fazer produtos comerciais nele, a licença dele é bem acessível. Então eu vou mostrar, vamos criar um exemplo bem simples, assim, rapidinho de e-mail, depois eu vou mostrar mais complexo. Então ele mostra aqui rapidamente a questão que seria a versão profissional. Né? Você não tem essa watermark, né, que é quando você faz um jogo usando essa versão do Game Maker, que você gera o executável, quando você starta ele mostra lá grande esse efeito com o Game Maker. Aí tem um sistema de partículas, ele permite fazer jogos 3D. Só que esses jogos 3D não são assim, ele não é um editor 3D. Ele possui várias funcionalidades para você trabalhar com projeção 3D. Então, você consegue trabalhar jogos tipo Doom, por exemplo, que Doom é um jogo que as imagens em si já são imagens 2D que são escaladas, digamos assim. Aí tem recursos para jogos multiplayer, para efeitos sonoros e outras coisas. Quando você está usando o Game Maker, você pode usar ele de duas formas. Ele tem um modo avançado, que é esse daqui, que mostra vários recursos. E ele tem um modo simples, que ele mostra apenas o essencial. Então, se você for pegar pela primeira vez no Game Maker, coloque no modo simples, porque ele realmente consegue organizar de uma forma que é o mais importante para você conseguir fazer um jogo. Então, eu vou fazer aqui rapidinho um jogo. No Game Maker, quais são os principais elementos que formam um jogo? Você tem os sprites. Os sprites representam a parte visual dos elementos do jogo. Você tem o som, os arquivos de som, background, são imagens que ficam no fundo do cenário, ou seja, você não interage com o background, ele apenas fica exibido no fundo. Você tem os objetos, são dos objetos que fica toda a lógica, toda, digamos assim, a programação do jogo, fica contida nos objetos. Você tem as salas, que representam as fases do jogo, os cenários. Nessa sala a gente vai colocar quais são os elementos que vão fazer parte do jogo. Então vou criar aqui no espaço. Você pode criar aqui o pilotário, ou pode clicar com o botão direito aqui nas pastas. Vamos dar um load aqui. Então, pronto, só carreguei uma imagem, defini uma imagem com um código.
Vou criar um arquivo de som. Vamos criar um background agora, você vai mais usar no fundo. Agora eu vou criar um objeto. Eu vou fazer um objeto representando aquela espaçonave que nós carregamos a imagem. Então, o que eu vou fazer aqui, para a gente não gastar muito tempo, eu vou apenas fazer um objeto que vai responder ao movimento do teclado. Você vai se desenvolver para cima, para baixo, esquerda e direita na tela. Tá? E o nosso jogo vai ter uma imagem de fundo e esse objeto na tela você vai mover. Vou deixar o microfone aqui só para eu fazer rápido. Só comentar aqui um pouco. Tá, como, digamos assim, você programa no Game Maker, né? O Game Maker, ele trabalha com o conceito de eventos e ações. Então, eventos são coisas que acontecem no seu jogo. Exemplo de evento que eu vou criar aqui. Eu vou criar um evento de teclado, certo? Quando eu pressionar, ele já tem mapeado aqui, né, todas as teclas, né? Ó, isso é um evento. Que foi pressionado a tecla à esquerda. Tá? Então, quando ocorrer esse evento, aí eu vou colocar desse lado quais são as ações que vão ser executadas. Então, já tem um conjunto de ações aqui, ó, movimento, ele tem várias abas aqui, ó. Aqui ações de objetos, de sprite, de som, de salas, eventos de tempo, de informação do jogo, para você reiniciar o jogo, encerrar o jogo. Eventos de controle, você pode colocar condicionais, ou seja, se tem tantos objetos na tela, ou se a pontuação do jogador for maior do que outras coisas. Aí já tem ações marcadas de pontuação, vida, barra de energia. E por último, eventos de desenho. Você pode ter acesso a objetos de desenho do game e fazer algumas coisas diferentes. Então eu só quero mover minha navezinha para a esquerda. Então eu arrasto para cá essa ação. Ele vai mover para a esquerda com velocidade 4. Tá. Aí eu vou rapidinho fazer as outras direções aqui, mas é a mesma coisa. Agora eu vou criar um outro evento, que vai ser no momento da criação desse objeto. Tem já separado do create. Eu quero apenas que quando esse objeto for criado, ou seja, quando ele for criado no jogo, eu quero que comece a tocar a música. A gente tem aqui os eventos do som. Vou arrastar para cá. Você escolhe a música, ou seja, ele já lista todas as músicas que você carregou previamente. Você pode decidir se você quer que fique em loop. Pronto, por enquanto concluímos nossos objetos. Agora eu vou criar a sala, que é o local onde vai ocorrer o jogo. Nessa sala, ela vai utilizar como imagem de fundo aquele background que nós carregamos. Então ele tem uma aba de background. Aí você pode vir aqui e selecionar o background que você carregou. Background, ele já carrega aqui. Só que eu não quero, ó, essa opção de time é para ele repetir na horizontal ou na vertical. Eu não quero que ele repita, eu quero que ele se expanda para ocupar toda a minha área de jogo. E na sala que você coloca os objetos que vão fazer parte desse. Eu só esqueci de fazer uma coisa aqui nos objetos. Faltou definir aqui, ó, o sprite, qual é a imagem que ele vai estar utilizando. Tá? Vou entrar no objeto, agora, ó, ele está selecionado aqui, o objeto está selecionado, eu vou colocar ele no cenário. Então basta clicar uma parte do cenário. Agora ver se já está funcionando.
você colocar uma coisa assim, já ver um resultado, eu acho que ajuda. Eu acho que é algo que às vezes quando você tenta ir direto na programação, né, às vezes você vê aquela infinidade que você tem de fazer para conseguir ver uma imagem na tela, às vezes desmotivante assim, né, para muita gente. E é interessante assim, eu recomendo para quem for seguir na linha da programação que você tipo, vai em paralelo, né? Pega o game maker, vai fazer as coisas e ao mesmo tempo vai estudando assim, alguma API de uma programação para depois você conseguir juntar esses dois mundos. Eu vou mostrar aqui rapidamente assim, alguns outros exemplos do jogo Game Maker. Vou colocar aqui no modo avançado. Esse aqui é um jogo que eu fiz com um tutorial de Game Maker. Para quem não conhece a Turma do Açaí, é um trabalho muito bacana de um rapaz da comunidade. O nome dele é Rosinaldo Pinheiro. É muito legal a história desse rapaz. O único acesso que ele tinha ao computador era na empresa do CERP, ali na Perimetral, que é uma empresa do governo, que ele tinha um espaço chamado Espaço Cidadão, onde eles abriam para. Na época tinha 3 máquinas lá, o jovem da comunidade podia reservar um horário, ir lá para poder fazer os trabalhos. Ele aprendeu lá, ele tinha esse talento dele, desenvolveu, e ele chegou a ter esse personagem chamado Turma do Açaí. Então acho muito bacana o trabalho dele, pedi para ele mandar mais imagens para mim, só para eu colocar nesse protótipo do jogo. Então aqui percebe que você já tem uma tela inicial, né, com o menu. Então a ideia é de joguinho de plataforma. Tá? Então é interessante esse jogo, você já começa a perceber, ó, nós temos aquele conceito, a fase ela é maior do que a tela que está sendo exibida, né? Você percebe que ele rola a tela, né, para poder se mover. Então tem a questão do pulo, né, da colisão com as plataformas. Vocês percebam também, né, que aquele caranguejinho lá, ele sabe que ele não é para ele cair ali naquele abismo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso. Então, ele foi criado como um protótipo, para um curso, não está assim acabado, assim é para... Mas assim, você entendendo esse jogo, a lógica que está por trás dele, então você consegue, assim, fica muito mais fácil depois de você implementar, programar um jogo desse tipo, aperfeiçoar ele. Então eu vou mostrar rapidinho esses alguns conceitos que esse jogo tem. Você percebe, existem os blocos aqui, ó. Blocos por cima da imagem do cenário. Esses blocos são objetos são definidos aqui no meio, só que eles são invisíveis. Então o que acontece? Aquele cenário é sempre cenário, mas a colisão do objeto com as plataformas são feitas baseadas nesses blocos. Então você tem um bloco maior de 32 por 32 e os blocos mais finos, que são apenas 16 de largura. Aquela grande inteligência lá do caranguejo, que sabe que não pode cair no abismo, foi feito apenas definindo o objeto invisível, né, com essa cor azul, e você coloca. Então tem, lá no objeto caranguejo, ele testa a colisão. Se ele colidir com um objeto desse tipo, ele apenas inverte a direção dele. Então são formas simples de você fazer marcação no cenário. Você tem um aqui e um naquela ponta. Então você não precisa assim, fazer uma inteligência artificial sofisticada para definir certas relações do jogo. No Game Maker, para ele poder criar essa questão da visualização, você tem uma fase, vai para a tela, eu utilizo o conceito de views, aqui nessa aba. Tá? Então você define qual é o tamanho da sua visualização, você pode definir, ó, já está definido que a visualização vai seguir o objeto jogador, certo? Então já está tudo embutido lá, você define a borda, né? Ou seja, somente quando o jogador chegar a 300 pixels de distância da borda, ele vai começar a se mover. Porque se você deixar sempre se movendo, fica ruim para o jogo assim. Qualquer momento você fecha a tela, incomoda um pouco. Então ele só quando ele estiver na borda. Não são coisas que o Game Maker, apesar de você ter essa questão de ser um editor e tal, assim, mas é muito bom para você conseguir obter todos esses conceitos. Tá? Agora, rapidinho, antes de encerrar, eu vou mostrar
dedicar, quer tentar entender como esses jogos de hoje, assim, de Xbox, PlayStation, são feitos, uma ótima opção é o UDK, que é a ferramenta do Unreal Engine. O UDK foi uma ferramenta, ela possui certas restrições em relação ao Unreal Engine, mas ela dá para fazer muita coisa e ela é totalmente de graça para uso não comercial. E existe uma linguagem de programação chamada Unreal Script, que é programação mesmo. Então você tem total liberdade com o Unreal Script. Então, por exemplo, o código-fonte do Unreal Tournament 3 estão todos espalhados nessa hierarquia de classes aqui. É só procurar e está perdido aí. Então, no Unreal Script você tem, assim como no Java, você tem a herança toda parte de uma classe chamada Object, mas não você tem uma classe Actor que possui as principais funcionalidades que você precisa no mundo 3D. Então, quase sempre você vai herdar dessa classe Actor ou de outras classes. Eu vou só mostrar rapidamente uma classe que eu fiz aqui no tutorial, só para a gente ter uma ideia assim, do script. Essa classe se chama Ultra Health Pack. Health Pack é uma caixa de energia que você tem no jogo. Você pega e aumenta sua energia. Só que as caixas de energia normais, elas se limitam à sua energia máxima, que é de 100 pontos. Ou seja, uma caixa normalmente recupera 25 pontos, mas se você tiver 90 pontos, né, você vai ficar ali no teto que é o 100. Então eu criei essa classe, que aí ela aumenta a sua energia máxima em 50 pontos, e depois a sua energia normal fica com esse valor máximo. Então aqui ela estende do Hector, ou seja, na classe Hector, já tem inúmeras funcionalidades que necessárias para um objeto no Unreal funcionar. Então, é um conceito básico da orientação ao objeto. Eu subscrevi apenas o método, a função, isso aqui ele chama evento, apenas o que me interessa. Eu apenas modifiquei o evento de taunt, né? Ou seja, quando algum outro ator colidir com a minha caixa de energia, o que é que eu vou fazer? Então ele passa uma referência para esse outro, o ator que colidiu com a minha caixa de energia. Eu crio uma referência local para essa classe, que é Bio. Essa classe ela representa os personagens do jogo Unreal, ou seja, um ator, um conceito mais geral, ou seja, representa uma posição 3D. Essa classe ela já tem cheio de personagens que você joga, tem animação, tem armas, tem inteligência artificial. Então eu converto essa referência que ele me passou para essa classe, que é para poder ter acesso aos métodos dessa classe. Verifico se funcionou, ou seja, se realmente esse objeto que colidiu com a minha caixa de energia é desse tipo. Aí, se ele conseguiu converter, ele pega a propriedade chamada Controller. Controller é que é responsável por controlar esse personagem. Pode ser de dois tipos, pode ser por inteligência artificial ou um jogador mesmo físico que está controlando esse personagem. Eu verifico uma propriedade booleana, que essas propriedades são verdadeiras ou falsas. O que é que eu estou testando aqui? Eu só quero. É o jogador que colidiu com a minha caixa, ou seja, eu não quero que o inimigo pegue essa caixa de energia, apenas o jogador mesmo pode pegar. Então, se isso for verdade, aí eu pego um atributo chamado Health Max, que representa essa energia máxima do jogador, acrescento 50 pontos de energia, ou seja, esse operador significa que eu pego o valor atual e adiciono mais 50, e depois atribuo a energia normal dele. E por último, esse self representa o próprio objeto, a minha própria caixa de energia, ela se destrói, ou seja, ela desaparece lá no cenário. Tá? Então, esse é um script bem simples, né? Só para a gente ter uma ideia onde você conseguir meter, né? Você vai estudar isso aqui. E tem uma outra parte do script, que é um bloco chamado um bloco de propriedades padrões. É uma espécie de bloco de inicialização. Então, nesse bloco, ele permite que você já defina valores iniciais para o seu objeto. Então, eu quero que ele colida com a cor. O Unreal Script tem uma coisa interessante, que ele permite a criação de objetos aqui dentro. Então, eu defini um componente que representa esse cilindro. Isso é usado para colisão. Porque mesmo nos jogos modernos de hoje em dia, você não utiliza para efetuar a colisão, você usa a forma simples. Você não usa a forma real do objeto, porque senão fica muito custoso os cálculos de milhões de objetos colidindo lá. Então você usa a forma simples, que representa um pouco a forma real do objeto. Aí eu defino
um componente de iluminação que indica como o meu objeto vai representar a iluminação do jogo. E por último, definir esse objeto que é Static Mesh representa o modelo visual 3D do objeto, como ele vai ser enxergado no cenário. E adiciono. Eu vou só mostrar rapidinho aqui no editor. Vamos colocar um objeto desse aqui na tela. A minha classe ela foi listada aqui. Isso aqui é ele mostra as classes de atores. Tá? Vou selecionar a minha classe aqui. Vou aqui no editor. Vou só adicionar. Então, aquela classe que nós fizemos lá representa esse objeto aqui. Tá? Então, já não perder tempo, já coloquei mais alguns no cenário, só mostrei esse. Vou dar um play aqui. Então vejam lá, a minha energia já está em 150, 200. Vai ser bom para ganhar esse vídeo, pessoal. 250. Então o editor já. Qual é a ideia da engine? Né? Você já tem um jogo que é o Unreal Tournament praticamente, e em cima dele você vai modificando, vai adaptando, vai pegando as partes que você quer utilizar para você conseguir chegar no seu jogo. Pessoal, só para concluir a minha apresentação, vou mostrar um vídeo aqui que mostra os recursos atuais da Unreal Engine.
concorrência, existem várias oportunidades, né? Então, a questão de realmente correr atrás e ver o que vai dar.